Tranquilo? Beleza? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que a tabela é dividida em 18 colunas, que são os 18 grupos, ok? Que nós temos. Estes grupos também podem ser chamados de famílias. A recomendação da IUPAC é que a gente trabalhe apenas com grupos. Então, se você entrar no site da IUPAC, que é como se fosse o Sistema Internacional da Física, só que aplicado para a Química, nós temos aqui então apenas os grupos e não mais essas famílias que eram A e B. Só que as provas continuam cobrando isso, então infelizmente nós precisamos saber os dois. Tudo bem? Tranquilo? Vocês podem verificar então que nós temos família A. Depois disso, uma parte da família A é separada pelas colunas da família B, e aí retornamos com o restante da família A. Por que isso acontece? Se você lembrar lá da nossa primeira aula sobre tabela periódica, você vai lembrar que isso é terminado em S. Estes são os elementos terminados em P, e aqui estão os elementos terminados em D. E aí, quando você pega a família A, nós vamos ver que a família A são os elementos representativos, ou seja, os elementos terminados em S ou P, e os elementos que constituem a família B são sempre terminados em D ou em F, que são os elementos de transição externa ou elementos de transição interna. Ok? Tranquilo? Para evitar problema, vamos separar. Tá? Vamos primeiro falar da família A, depois a gente vem falando aí da família B. Principal característica dos elementos que estão na família A. Eles sempre terminam na sua camada de valência. Então esse N que eu representei aqui corresponde à camada de valência. Então, além de terminarem na camada de valência, eles terminam sempre em S ou terminam em P. Então todo elemento terminado em S e todo elemento terminado em P são elementos da família A. E é óbvio que nós teremos uma exceção, que é o tal do hidrogênio. O hidrogênio, volto a falar sobre ele daqui a pouquinho, mas a gente sabe que o hidrogênio não tem família definida. Maravilha? Ok? Voltando aqui. A família desse meu elemento corresponde ao número de elétrons que ele tem na camada de valência. Então, se o seu elemento, você tem uma distribuição eletrônica para ele com 4 elétrons na camada de valência, esse elemento estará na família 4A. Se você tem um elemento com 8 elétrons na camada de valência, ele estará na família 8A, e assim que a gente procede para as demais. Então, começando aqui. Se você fizer a distribuição, o seu elemento terminar em S1, significa dizer que ele está localizado na família 1A, ou também será o nosso grupo 1. Essa família é chamada de metais alcalinos. Se esse elemento termina em S2, ele está localizado na família 2A ou no grupo 2, e essa família é chamada de metais alcalinos terrosos. Agora, você pode perceber que nós vamos ter um salto do grupo 2 para o grupo 13. Esse salto é justamente por conta destes elementos aqui, que são elementos da família B. Tá? Por isso que a gente vai saltar de 2 diretamente para 13. Então, voltando para cá. Terminou em P1, família 3A, grupo 13. Como nós não temos nenhuma característica especial, leva-se então o nome da família como sendo o nome do primeiro elemento constituído dela. Então, o primeiro elemento da família 3A, boro. Nome da família 3A, família do boro. Mesma coisa para quem termina em P2. Terminou em P2, família 4A, grupo 14. Como não tem nada em especial, isso é chamado de família do carbono. Afinal de contas, o carbono é o primeiro elemento desta família. Terminou em P3, família 5A ou grupo 15, chamado de família do nitrogênio. Primeiro elemento que a gente tem nessa família é o nitrogênio, por isso que ele leva esse nome. Terminou em P4, família 6A ou grupo 16, calcogênios. Terminou em P5, família 7A, grupo 17, halogênios. E aqui geralmente rola uma treta. Eu nunca lembro quem que é calcogênio, quem que é halogênio, quando é 6A e quando é 7A. É bem idiota que eu vou falar, mas geralmente vocês ficam com essas coisas idiotas na cabeça. Basta ver essas porcaria desses funk que vocês escutam por aí, que fica sempre grudado na mente. Tá? Então olha aqui. Você vai lembrar que o C vem antes do H na ordem alfabética. E daí? E daí que se o C vem antes do H, a família 6A vem antes da família 7A. Pronto, acabou. Então,
entre calcogênio e halogênio, o calcogênio vem primeiro, família 6A. O halogênio vem depois, então família 7A. Pronto, tchau, obrigado. Acabou-se tudo, beleza? E aqui, terminado em P6, família 8A ou grupo 18, é chamado de gases nobres. São os elementos que já são estáveis, como nós já citamos, tem 8 elétrons na camada de valência, com exceção do L, que apresenta apenas 2, ok? Bom, de maneira geral, estes são os elementos da família A. É assim que a gente acaba identificando esses pactões. Falando de família B. Na família B, a situação é um pouco mais complexa. E por que essa situação é um pouco mais complexa? Porque é o seguinte, quando a gente fala de família B, a gente precisa primeiramente dividir se essa família B é de um elemento terminado em D ou é de um elemento terminado em F. Para facilitar, vamos começar primeiro com os terminados em D e depois a gente entra com os terminados em F, ok? Se o elemento é da família B e ele termina em D, ele não vai terminar na sua camada de valência, como eram os elementos da família A. Elementos da família A terminavam na sua camada de valência. Então, se ele terminava em 4P, a camada de valência era a quarta, terminava em 2S, a camada de valência era a segunda. Ah, mas por que isso é importante? Vai ser importante para a gente falar do período daqui a pouquinho. Já os elementos terminados em D não têm essa característica. Os elementos terminados em D sempre terminam numa camada anterior. Como assim? Olha, se o elemento termina em 3D, a camada de valência para ele é qual camada? A quarta. Se ele termina em 4D, qual é a camada de valência dele? A quinta, e assim por diante. Por quê? Olha, filho, não é N-1D? O que é N? É camada de valência. Se o N-1 deu 3, qual era o valor desse N? 4. Então a camada de valência era a quarta camada. Se você quiser utilizar isso para determinação do período daqui a pouquinho, pode utilizar, é até melhor. Mas se você se confunde com essa história de -1 ou é +1, se aumenta, se diminui, deixa isso para lá que depois a gente mostra uma outra possibilidade de calcular, tá? Mas isso é só para deixar claro para vocês que os elementos terminados em D nunca terminam na camada de valência, sempre terminam em uma camada anterior à de valência. Como que eu determino o grupo ou como que eu determino a família para esse cara? Nós vamos, primeiramente, tomar um grande cuidado. E esse grande cuidado, ele se encontra exatamente aqui, ó. Infelizmente, eu não posso falar que o número de grupos é igual ao número de famílias, porque nós teremos 3 grupos sendo exatamente da mesma família. E o porquê, deixa que eu já falo, tá? Então, a quantidade de grupos não será igual à quantidade de famílias. Então, ao invés de determinar a família, eu coloquei um esquema aqui para vocês para a determinação dos grupos. Como que eu faço isso? Eu vou pegar o número de elétrons colocados nesse subnível D, que terminou a distribuição eletrônica, mais o número de elétrons que esse elemento tem na camada de valência. Esse número de elétrons sempre será 2. Ué, então por que você não coloca mais 2 se é sempre 2? Porque existem exceções. Acredito que vocês se lembrem do cromo 24 e também do cobre 29. Lembra que o cromo 24, ele não ficava 4s2, 3d4. A distribuição dele sofreu uma variação. Era 4s1, 3d5, o elétron salta do S para o D. Aqui no cobre também nós temos esse problema. A distribuição não fica 4s2, 3d9. Fica 4s1, 3d10. Salta um elétron também do S para o D. Por conta desses 2 pactões aqui, a gente não pode falar que é dx mais 2. Porque no caso deles, a camada de valência não tem 2 elétrons. No caso deles, a camada de valência tem quantos elétrons só? 1. Por isso que eu não coloco mais 2. Por isso que eu coloco mais o número de elétrons na camada de valência. Porque daí dá certo. S1, então 1 elétron na camada de valência, com 10 do D, 11. Então ele vai estar aqui no grupo 11, família 1B. Já o caso do cromo.
S1, um elétron na camada de valência com 5 do D, 6. Então ele está no grupo 6 ou na família 6B. Beleza? Ok? Então se vocês encontrarem algum dia algum livro, em alguma videoaula, algum material acrescido sempre mais 2, não se esqueçam que o cara não está considerando essas exceções. Eu já faço isso aqui. Conversando com vocês aí, travou. Ah, deu pau. Então, vou voltar aqui para ver se a gente consegue continuar. Olha, deixa eu até limpar este rolê aqui. Cadê a borracha? Então, eu estava falando com vocês o problema referente ao cromo e ao cobre, tá? Cromo 24, o cobre é o 29, que a gente tem aquela relação do 4S1 3D4, D5 e 4S1 3D10. Tá? Por conta deles, a gente não faz essa soma de mais 2, por conta deles a gente utiliza essa relação. Tá? Vamos mostrar isso para então todas as possibilidades. Quando você tem um elemento que termina em D1, nós consideramos, como não é nenhum desses dois casos, então terminou em D1, mais 2 elétrons na camada de valência, isso vai dar 3. Grupo 3, família 3B. Terminou em D2, acrescenta os 2 da camada de valência, vai dar 4. Então, grupo 4, família 4B. Terminou em D3, acrescenta os 2 da camada de valência, grupo 5, família 5B. D4, grupo 6, família 6B. D5, grupo 7, família 7B. E aqui é que mora aquele pipinão que eu comentei com vocês. Terminou em D6, grupo 8, terminou em D7, grupo 9, terminou em D8, grupo 10. Grupo 8, família 8B, grupo 9, família 8B, grupo 10, família 8B. Por que estão todos localizados aqui com uma mesma família? Porque eles apresentam características químicas semelhantes. Então, se você pegar lá, ó, você tem ferro, cobalto e níquel. O que esses caras têm em comum? Sofrem atração magnética, tá? Então, sendo assim, são características de uma mesma família, por isso que eles estão dispostos como 8B, 8B e 8B. Ferro, mesma família do cobalto, mesma família do níquel, porém estão em grupos, ou seja, estão em colunas diferentes, tá? Por que isso mesmo, professor? Porque elementos químicos de mesma característica estão numa mesma família. Se o ferro, o cobalto e o níquel têm mesma característica, eles precisam estar na mesma família. E aqui estão 8B, 8B, 8B. Não deveria ser assim, deveria ser 8B, 9B e 10B, porém, por conta dessas características químicas semelhantes, é desta maneira que nós trabalhamos. E aí, o problema continua. Terminou em D9, acrescenta 2, 11, deveria ser 11B, só que isso não existe. Por quê? Porque nós vamos voltar lá no início, 1B e 2B. E por que nós vamos voltar lá no início, 1B e 2B? Porque nós não temos família 1B e 2B aqui no início. Ele começa direto no 3. Então esse finalzinho vem para complementar, tá? Terminou em D9, mais 2, 11, 1B. Terminou em D10, mais 2, 12, 2B. Estas são as famílias B terminadas em D. Agora nós vamos dar uma olhada na família B, terminado em F. O professor não vai ter nome? Não. Os elementos da família B não apresentam nome em suas famílias. Terminados em F, todos os elementos terminados em F estarão localizados no grupo 3 ou família 3B. Estes elementos obrigatoriamente, sejam eles 4F ou 5F, são classificados como 3B. O que muda ser 4F ou 5F? Muda porque quando a gente pega o elemento de transição interna, que são esses caras, nós temos duas linhas. O 4F é a primeira linha, série dos lantanídeos, e o 5F é a segunda linha, série dos actinídeos. O primeiro elemento químico é o lantânio, o segundo elemento químico é o actínio. Então, série dos lantanídeos, série dos actinídeos.
Dependendo da prova, se ela foi mais chata, ao invés de lantanídeos, ela pode chamar de lantanoides. Ao invés de actinídeos, ela pode chamar de actinoides. Então, família 3B, série dos lantanídeos. Família 3B, série dos actinídeos. Só levando em consideração um pouquinho do que eu falei sobre a camada de valência, vocês vão perceber que se ele termina em 4F, a camada de valência dele vai ser a sexta. Se ele termina em 5F, a camada de valência dele vai ser a sétima. Afinal de contas, ele termina em camada de valência menos 2. Se a camada de valência menos 2 deu 4, é porque a camada de valência é a sexta. Se a camada de valência menos 2 deu 5, é porque a camada de valência era a sétima. Já que nós estamos falando em camada de valência, vamos finalizar então essa parte aqui falando sobre períodos. O que são os períodos? Bom, as famílias ou grupos são as colunas e os períodos são as linhas que nós temos na tabela periódica. São 7 linhas que nós temos aqui, porque nós temos lá K, L, M, N, O, P e Q. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui está parecendo um W. Aí. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 são justamente o número de camadas que nós temos. Ah, isso tem a ver? Óbvio que tem a ver. Por quê? Se você pegar elementos que só têm elétrons na primeira camada, ele está na primeira linha, no primeiro período. Se o seu elemento tem elétrons na primeira e na segunda camada, ele vai estar no segundo período. Primeira, segunda e terceira camada, terceiro período e assim por diante. Como a gente sabe, a última camada é chamada de camada de valência. Então, se você descobre a camada de valência, você descobre quantas camadas de elétrons ele tem. E se você descobre quantas camadas de elétrons ele tem, você descobre qual é a linha, qual é o período em que ele se encontra. Então, por exemplo, o manganês. Fez a distribuição eletrônica do manganês, terminou em 3D5. Se você lembrasse disso aqui, ó, você já saberia. Terminou em 3D é porque ele está localizado no quarto período. Afinal de contas, ele termina numa camada anterior à de valência. Se ele terminou em 3D, a camada dele de valência é a quarto período. Ah, eu não vou lembrar disso, acho muito trabalhoso. Eu vou simplesmente olhar a distribuição eletrônica. Tudo bem. Você vai ter aqui então primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada e terceira camada. De todas, qual foi a camada mais afastada que eu tive? A 3D ou a 4S? A 4S. Então a camada de valência é a quarta camada. Se a camada de valência é a quarta camada, significa dizer que esse elemento está no quarto período. Então eu vou contar primeira, segunda, terceira, quarta linha. Pronto, esse elemento está aqui. Depois eu localizo a coluna. Terminou em 3D5, acrescenta 2, 7. Família 7B ou grupo 7. Aí eu vou lá e localizo. Opa, família 7B, grupo 7 está aqui. Então pronto, achei o meu elemento químico. Tá? É igual ao GPS, latitude e longitude, onde o ponto cruza é onde o seu elemento químico está. Período e família. Maravilha? Ok? Isso é importantíssimo para as ligações químicas e também para que a gente possa analisar as propriedades periódicas, que é justamente o assunto da próxima aula. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau.